Esse é o Frederico, tá? O Frederico é casado com a Lorena, uma baixinha brava toda a vida. Eu sou zootecnista, tá? Formado pela PUC em 2005, ainda era católica. Não tinha asfalto, não tinha muita coisa, a gente fazia uma fogueirinha ali na porta do... Mas isso lá se vão ser uns 20 anos, tá? Eu brinco que em 2019 eu fiz um voto de pobreza. Depois de alguns anos de área comercial, eu resolvi voltar para a universidade, porque eu saí da iniciativa privada e a minha irmã falou assim: você precisa de estudar. Eu falei: não, eu preciso trabalhar. Eu tenho uma casa, eu tenho menina. Ela falou: o mestrado dura 2 anos e se você não quiser, você vai continuar essa mesma merda que você está, e o tempo passou. Então foi um momento muito bacana, porque foi uma coisa que a gente teve um crescimento gigantesco. A minha orientadora, na época, me colocava no carro e falou assim: eu vou te levar pra gente atender fazenda. Eu falei: mas baseado no que? Ela falou: vou aprender com você. Eu falei: o que você vai aprender comigo? Ela falou: não interessa não, mas você não tem dinheiro nem para despachar um sexo, você precisa chegar nas fazendas, então eu vou te botar dentro do carro e vou te levar. Eu costumo dizer que Deus só colocou pessoas boas na minha frente, tá? E hoje vocês podem conhecer uma série delas. Lá eu criei um perfil comercial de Instagram, que na época era para postar algumas coisas que eu gostava, e eu comecei a entender algumas coisas de Instagram, porque a partir de 2024, a partir do ano passado, a propriedade, apesar de pequena, acabou virando um centro de treinamento, onde a gente traz pessoas para poder ver, para poder entender. E a gente, além de consultor, precisa de ser também psicólogo, né? Porque o camarada ele vem para cá para reclamar também de algumas coisas. Foram 9 anos de área comercial, onde eu passei por algumas etapas. Então, sanidade animal, coordenei equipe, nutrição, semente pastagem. E hoje eu estou como consultor de campo. Eu pago IPTU em Goiânia, mas com alguns projetos ali em Goiás, no Tocantins, na Bahia, no Pará, no Mato Grosso do Sul, e uma passeadinha lá no Paraguai. E o negócio tá bom e a tendência é melhorar mais ainda. Apresento aos senhores o nosso latifúndio, tá? Eu brinco que tudo na vida atualiza, de menos o Google. Santa Teresa não existe. Apesar de município de Nerópolis, a gente está muito mais próximo de Teresópolis, tá? A fazenda é uma fazenda que ela tem quase 18 hectares, uma boa parte dela está debaixo d'água. Aqui a gente tem praticamente 15 hectares de capim. A gente trabalha com a recria e eu tenho incríveis... não é um funcionário, né? É o funcionário. Então o GR aqui... como eu falei no começo da parte do Thiago, a gente tem que ter alguns loucos que embarcam na nossa mexida para poder fazer, né? Então hoje, alguns colegas aí da Nutroeste, o pessoal fala assim: Frederico, você está na roça? Eu falo: para quê? Não quero levar um cliente. Eu falo: não, moço, não escuta o que eu estou falando, não. Vai lá e conversa com o Gerry, porque o Gerry pode falar qualquer coisa aqui. Então é o Gerry que manda aprender e manda soltar aqui dentro do nosso manejo. Esse é o latifúndio, tá? Vocês estão logo aqui ao lado do rancho. Aqui foi onde tudo começou, é uma área de 1 hectare, tá? Que está acima, vocês olharem para o lado esquerdo de vocês, vocês vão ver uma linha de coxo. Então lá foi onde tudo começou. E aí, por que eu falo que a gente tem que ser psicólogo? O camarada chega aqui e fala assim: não, mas aqui dá certo na sua área porque ela é pequena. Aí você vai lá para o Tocantins, onde eu tive a oportunidade de levar o William, 3.200 hectares em pastejo ultradenso, onde todo ano roça-se 800 hectares, tá? Ah não, mas lá em casa tem rotacionado, não dá. Tá aqui o rotacionado, vocês estão dentro dele, é decumbens, tá? E ele funciona. Não, lá em casa não funciona porque é morro. Se vocês derem uma olhadinha aí para lá, ó, tem um pezinho de morro ali e funciona. O próximo passo é o seguinte: se vocês chegaram até aqui, vocês têm o meu contato, eu cobro quilometragem e diária eu vou lá e resolvo o serviço de vocês. Aqui, eu acho que você vai precisar tirar, porque se eu passar aqui, você roda o vídeo para nós. Isso aqui foi o dia que tudo começou. Eu fui pro Tocantins, e aí... Pode rodar o primeiro. Será que roda aí?
Foda. Eu não sei se... Olha lá. O dia que tudo começou, eu soltei 60 animais num capim, num paiaguás que estava lá em cima, alto. Foi proposital. Porque na minha cabeça, se tudo desse errado, a casa é minha, quem manda sou eu baixava as portas e ninguém ia ficar sabendo. E eu pensei, se der certo, aí eu vou gritar para mim mundo de lugar. Pode passar os outros dois, Carlinhos, por favor. Então ali o primeiro dia, o dia que soltou, Jerry estava comigo ali em cima do curral ali, olhando o gato passar por cima de cerca, passar por cima, estourar arame. Isso aí 3 dias depois, a Frederico Gado está escorrido, tá assim, tá? Tudo na vida precisa de adaptação, seja passe, seja confinamento, seja namoro, seja escola, seja mudança de lugar. E aí a gente começa aqui a entender que realmente cerca elétrica, ela é ferramenta de manejo de pasto. Quem domina cerca elétrica maneja pasto e entende de resíduo. E se eu entendo de resíduo, eu consigo deixar mais ou menos resíduo de acordo com a minha necessidade para voltar mais rápido ou mais devagar. Aqui a gente tem uma visão do que nós estamos aqui, tá? Essa é uma visão do começo do ciclo, em novembro do ano passado. Agora vai, Carlinhos. Isso aqui é uma imagem desse ciclo. Vocês podem contar, são 100 animais. E aí, alguns dias a gente tomava um puxão de orelha, porque, principalmente no final de semana, eu encontrava o GR aqui e a gente ficava 1, 2 horas, às vezes até um pouco mais, passando gado e medindo o desempenho, até eu olhar para a gagoa e falar, bicho, vamos embora entrar para dentro, porque senão vai ter gente brigando com a gente. Tá? E aí, aqui eu tenho uma passada, tá? O que o GR está fazendo? Ele foi no fio, na vareta, abriu a vareta e notem o movimento dos animais. Ele chegou no carretel, ele vai pegar no carretel, vai enrolar o carretel e vai descer fazendo um retângulo. O que eu quero que vocês notem é a linha de coxo que esses animais fazem no fio eletroplástico, às vezes até no chão. Vocês entraram, a gente conversou, não sei se vocês viram o estralo que aquele aparelho ele estava fazendo, mas aqui qualquer hora que o GR encostar um voltímetro num fio, que é um controle remoto, que não der 10, 11 mil volts nesse arame, corre e vai atrás porque está tudo errado. Tá? E o GR tem até uma brincadeirinha bacana, às vezes o povo fala para ele só me conta depois. Fala, uma cerca elétrica lá em casa não funciona. É porque você não fez uma cerca elétrica de homem. Isso é a opinião dele. Tá? Então, olha lá. Ó, esse é o manejo dos animais. Ah, eu nunca fiz cerca elétrica na minha casa, meu gado não acostuma. 3 dias. Com 3 dias que esse gado chegou aqui, o GR estava abraçando bezerra e tirando foto para poder postar e poder mandar para mim. Agora, existe uma coisa muito peculiar, que é o cuidado dele. 3 dias para 100% dos animais entender o que é uma barreira física e uma barreira psicológica. E hoje muito mais psicológica. Ele já contou para mim que está com um probleminha lá, que ele não deu conta de resolver lá, ele ajustou. Mas é muito mais uma barreira psicológica, porque os animais já entenderam que o choque ele é para repelir. Ah, o animal morreu de choque lá, que ele ficou na cerca. Bom, termo técnico, merdas podem acontecer? Pode, mas a possibilidade que isso aconteça, ela é muito baixa. Mesmo porque o sistema que a gente usa dentro desses aparelhos é um sistema muito diferente do que a gente tem dentro de corrente elétrica doméstica, tá? Aqui a gente tem uma voltagem muito alta e uma amperagem muito baixa, e a hora que ela mostra essa voltagem é fuga dentro do sistema, tá? E fica muito bem claro. Isso é uma outra visão de um outro ângulo, e aqui o que a gente tem para tentar nos ajudar dentro da tomada de decisão e ser o mais prático possível. Essa daí são 2 balanças de passagem, tá? Isso é tudo Datamars. Então eu enxergo e eu vejo o que aconteceu ontem, a gente chama isso de D-1. Então esses animais estão 100% chipados,
tá? Então esses animais passam com aquela placa de leitura que tem ali, ela é feita uma leitura, tem um elemento de balança, isso manda para a nuvem, e o que aconteceu ontem eu enxergo hoje, e eu não acredito em tudo, então dentro do curral também tem balança fixa para a gente ir contrapondo esses dados. Eu tenho um bebedor fixo. Ah, Frederico, mas você fala tanto de mobilidade? Falo, mas por conta das balanças e da quantidade de informações que a gente tem que pedir, que a gente tem que coletar, a gente tem essas informações também. E aí, dentro das nossas decisões, um dia me falaram: Frederico, eu estou achando que essa linha de cor sua, essa água é muito pouca. Eu falei, mas o gado vai, bebe, e estava no começo. Eu falei, não, mas eu vou resolver e a gente vai falar disso aí um pouquinho mais adiante, tá? E aí, saiu uma frase do William: ele é diferente? Não, ele é eficiente, tá? Por quê? Qual foi a leitura do GR? Vocês estão vendo o degradê de verde para trás? Eu fui fazer uma troca com o GR falou assim: tem muito pasto que eles não consumiram. Eu falei, o que você quer fazer? Eu vou ensinar esses abençoados aí. Isso aí foi um ciclo do ano passado. O que ele fez? Ele abriu só metade do próximo piquete. Por quê? Para forçar esses animais a comerem e consumirem do jeito que a gente precisava. Nossa, tá rapado. Bacana. Vai lá na literatura, em cima de decúbito, e vocês vão ver a altura de entrada de 20 e saída de 10. Então, teoricamente, eu não estou rapado. Tudo isso que vocês viram na construção de resultado hoje aqui, o que tem dentro da propriedade? Nós temos decumbens, paiaguás, que ele vai sair de lá, para o próximo ciclo, e uma parte de camelo, que é uma parte muito pequena, e eu estava até conversando com o pessoal. Quando a gente começou a pastejar, eu botei, né, para lascar. Por quê? O que eu preciso fazer? Todo mundo que está aqui dentro como parceiro comercial aceitou estar dentro da mexida com todas as minhas considerações, ou loucuras, ou adjetivos aí que vocês quiserem colocar, tá? E aí, a gente veio para a mexida. Isso aqui eu não vou me ater muito não. Desde que o mundo era mundo, a gente tinha pastejo contínuo. Quem quis melhorar um pouquinho, passou uma cerca no meio dos pastos grandes, foi com alternado. A moçada veio aí com a pegada do rotativo ou do rotacionado. Só que até aqui a gente faz ao contrário do que a gente recomenda, mas até aqui você faz sem cerca elétrica. Para colher a cereja do bolo e partir para um pastejo por faixas, você não faz sem uso de cerca elétrica. Lá em 2022, na apresentação, quando eu estava dentro da Agropecuária Care, o pessoal falou: vamos se apresentar? Da onde vocês vêm e tudo mais. E aí eu peguei e falei que eu era consultor e de agora em diante eu ia mostrar outra vez para o mundo inteiro. E aí algumas pessoas viram. Eu preciso de lembrá-los sobre a Aline e Marcos, que são os donos da Agropecuária Care, que desde o começo estiveram comigo em todas as decisões de: Frederico, ajusta aqui, Frederico, aumenta ali, Frederico, mede isso. Ano passado, em abril, o Marcos veio do Tocantins, fez um curso com a gente aqui em Goiânia, tá? Mas ali no pastejo por faixas, a gente está falando de densidade instantânea. Não confundam taxa de lotação com densidade. E a partir disso eu entendi que densidade, ela é moldável. É muito bacana falar de 1000 A por hectare. E aí, uma das coisas que eu preciso de aprender é a história da inteligência emocional para lidar com algumas coisas de Instagram. Eu sou meio roceirão e eu sou da teoria que é o seguinte: o Instagram é meu e eu ponho nele o que eu quiser. Se você estiver satisfeito, continue. Se você não estiver, vá para onde quiser. Mas não me torre o saco. É simples, tá? E aí, eu preciso de falar do Alberto, do Marcos, são de Brasília, o Alberto é representante, do Paulo também, está no Tocantins afora, que na AgroBrasília, essa semana, fez um pastejo por faixa com animais. Tá? Então, muito obrigado. Uma coisa bacana, choveu de vídeo
dentro do meu Instagram, gente me mandando no WhatsApp, mas ninguém me marcou, coisa bacana. Nós já temos outras referências fazendo as mesmas coisas, tá? E eu não posso também deixar de falar, Renan, cadê você? João, cadê ali? Lara, cadê o Overprice? Tá ali, ó. Vem cá. Esses 3 camaradas aqui são responsáveis hoje por eu não mais fazer projetos, tá? Por quê? Porque eles conseguiram captar o que eu faço e passar isso, e hoje a gente tem total confiança nesses 3 de falar, às vezes as pessoas me ligam e falam, você quer o Frederico ou você quer pessoas que façam a mesma coisa que eu faço junto dos meus conceitos? Não, eu quero o Frederico. Então eu vou falar para vocês, moçada, às vezes eu não consigo te atender por conta da correria, mas eu tenho 3 pessoas aqui, não só os 3, né? Tem todo um apoio, mas uma salva de palmas aos senhores que estão levando a mistura aí, conseguindo mandar o que a gente faz. Obrigado, João. Tá? Então a gente vai extrapolando e vai passando, e como eu acho que o Alexandre falou, como o William falou, conceito na minha cabeça, ou conhecimento, ele só é conhecimento quando a gente começa a passar isso. Tem também pessoal do GEPEL, que daqui uns dias vai ter passeio por faixa lá na passeio de cerca móvel lá na universidade, na Fazenda Escola, tá? E aí, o que a gente precisa? Quando você faz isso, você começa a entender que o problema não é a vaca. O problema é como você cria a vaca. Porque quando você tem um pastejo contínuo, você começa a ter menos fauna nativa, mais solo exposto, menos diversidade, mais água correndo, menos saúde animal e menos parasitas. E se você hoje perguntar para um neozelandês por que ele tira leite, ele vai te responder que o leite é a melhor maneira dele rentabilizar toda a tecnologia que ele coloca em pasto. Então hoje eu tenho alguns conceitos e algumas metas dentro de casa, e é por isso que não entra qualquer um com relação às parcerias, porque aqui a gente toma cuidado com o solo. Depois do almoço, que é uma hora bacana, estômago pesado, sol quente, se vocês quiserem dar uma volta e ver um punhado de buraco, cheirar merda, e vocês estão aqui, eu não sei se vocês perceberam, se vocês olharem para o chão, tem muita bosta no chão. Vocês estão aqui propositalmente. Para mostrar que, ao contrário do que muita gente pensa, eu adubo e adubo sim. Tá? Só que aqui uma das coisas que a gente faz é esse aproveitamento. Eu fujo da adubação química, eu privilegio uma adubação orgânica, mas eu dou sim muita importância para a saúde de solo, e a gente pode mostrar isso daqui. E aí, lembra da história do Instagram? Um dia um camarada descobriu que ele era argentino. Se fosse bom, não era argentino. E aí, ele encheu o saco. Falou que eu precisava de estudar. Porque o bom dele era vazão. Que o que eu fazia só funcionava porque eu fazia suplementação via coxo. Aí eu pensei, gente, mas eu não sou tão retardado desse jeito. E aí eu fui estudar vazão. E aí, quem que foi vazão? O camarada foi um francês, trabalhava com plantas C3, né, lá, e aí ele esqueceu das braquiárias e dos andropófagos, das coisas que a gente tem. E aí, ele escreveu um livro em 1957, chamado Produtividade de Pasto, e lá ele descreveu o que era um pastejo racional vazão, e ele escreveu, né, algumas leis. E aí, se você procurar lá no Google o que é racional, o pastejo racional vazão, ele vai falar que é um sistema com práticas agroecológicas onde a gente tem integração de solo, planta, animal. E eu descobri com o paraguaio, ele fala muito isso, que animal regenera solo e solo regenera planta. Tá? E aí, para a gente ter certeza do que Voisin pregava, eu coloquei aqui as 4 leis universais que ele descreveu como 4 leis universais. Eu pensei, bom, se eu sou tão retardado ao ponto de fazer alguma coisa de um cara do padrão de Voisin, ou eu estou tentando inventar a roda, ou eu só estou tentando comer um pouquinho mais de feijão para trabalhar do jeito que ele trabalhava. E aí ele fala nas 4 leis dele. A primeira lei, lei de repouso.
ele fala de lei de ocupação, lei de ajuda e lei de rendimentos regulares. E aí, está grifado em vermelho, mas se vocês quiserem copiar, depois vocês copiam. Mas a primeira lei de repouso, ele falava que nas melhores épocas do ano, os piquetes são ocupados com intervalos de 28 a 35 dias. Eu pensei, bingo, é o que a gente faz. E na época ruim, e teoricamente época de escassez, época de seca, de 120 dias ou mais. Eu falei, bacana, estou junto com o Vazão. A segunda, ele fala de lei de ocupação, ele fala que evitar que o rebanho permaneça muito tempo em um só piquete. Aí eu comecei a me questionar algumas coisas sobre o rotacionado, que já era um baita de um avanço, mas eu entendia que quanto mais tempo os animais ficavam dentro de piquete, maior a possibilidade de seleção e menor o desempenho em algumas situações. Eu pensei, bacana, então se eu faço passeio de horas, 2-0 para mim. Quando eu vou para a terceira lei, ele fala que quanto menor a terminação do pastoreio ou trabalho de raspagem, maior a colheita de pasto pelo animal. Por que ele fala isso? O Vazão trabalhava com gado de leite. Então as vacas mais produtivas, mais exigentes, vinham despontando e a recria menos exigente vinha repassando isso. Se eu não tenho, e o William falou disso, a hora que ele colocou o slide lá, dos padrões de pastejo e da produtividade diminuindo e, consequentemente, a parte de proteína. Então eu pensei, bom, se o animal entra e ele está sempre comendo a mesma coisa, bacana. Foi isso que Voisin escreveu, não foi eu. E por último, a lei dos rendimentos regulares. Quanto maior o tempo de permanência no piquete, menor o rendimento do gado. Eu pensei, bom, então o retardado é ele e não eu. Tá? Isso é tudo o que a gente faz aqui. Quando muita gente me pergunta, isso daqui é o que a gente está tentando fazer. Faz sentido isso daqui? Um camarada sul-africano por nome de Alan Savory, observando essas manadas, ele entendeu que as manadas estavam sempre em movimento, se alimentando das melhores pradarias, com bom score corporal, se reproduzindo, e tudo estava certo, porque lá é lei da selva, o que não atinge, ou o que não está dentro da proteção, o bicho come. E o animal é gregário. Isso é uma característica do bovino. Então ele está sempre em conjunto, consumindo. E o que ele vai largando para trás? Pisoteio, esterco e fezes. Urina. Aí eu pergunto aos senhores, o que degrada mais? Um animal passando aqui 1000 vezes ou 1000 animais passando aqui algumas horas? Vocês podem falar. Hã? Tá? Aí eu me pergunto, por que a gente faz passeio contínuo? Algumas pessoas falaram, a gente foi para a universidade, a gente aprendeu a plantar, adubar, escolher cultivar. Mas a grande dificuldade em todos os cursos que a gente faz, ou nos ciclos de palestra, na onde a gente anda, ou dentro dos próprios cursos, ou dos dias de campo, sempre vai ser colheita. Tá? Sempre vai ser colheita. E aí, olha só meu terceiro F ali. Fala um oi aí, Chico. E aí, o que é pastejo ultradenso? Pastejo ultradenso nada mais é do que a maior densidade na menor área, no menor tempo possível. Simples assim. Por que o Jeff ficava brincando aqui de 2 em 2? Quantas trocas você faz hoje, Jeff? 8 trocas por dia. Eu mato você trabalhar? Você gasta, quanto tempo você gasta para trocar um piquete? Ou para fazer um punhado de piquete? Vem cá. Nada mais justo do que eu ser aqui. Sobe aqui no palco, por favor.
Eu vou fazer algumas perguntas. Esse é o famoso Gerro. Conta pra mim qual que é a mexida sua. Aliás, vamos do começo. Eu coloquei o projeto na sua mão. O que você falou pra mim? Você de louco. Por quê? Eu não sabia se as que tá de quadradinha você move, né? A cerca movia, essa move, né? Eu entreguei o projeto pra ele lá em cima e tava. Eu defini, fiz quadradinhos para ele ter noção do que é, aonde ele ia passar a cerca. E eu falei, Jerry, eu não sou louco, a cerca pula. Ele falou, você tá ficando louco, moço, como é que a cerca pula? E aí, com 3 dias, ele começou a entender que ele vai tirando uma cerca e passando para frente. Conta aí para nós, como é que é a mexida? Hoje tô fazendo 8 trocos. Hoje aqui você já não fez um deve seguir, não. Você acha quantos trocos agora aqui hoje? Conta. Quase 1 hora da tarde? 4 trocos. 1 minuto, 2 minutos eu vou lá e volto, faço uma troca rapidinho. O máximo que gasta é 2 minutos. Você toca animal? Não toca animal. O que eles fazem? Vem atrás de mim. Quando eles estão aqui no rotacionado, que eu vou mudar de curral, eu só chamo eles descem no curral. Tem alguns vídeos no Instagram do Jerry chamando, né? Então o Jerry chama e o gado não tem ninguém tocando lá atrás, não, ao contrário do que muita gente pode pensar. Igual eu estou aqui, ó. Tem um gado ali, não sei se vocês verem, está no posto, mas no peito lá. Se eu subir aqui, eles saem de lá correndo, e só todo mundo vai passar. Olha uma coisa bacana disso que a gente está falando aqui. Se vocês olharem para o lado esquerdo de vocês, lá para cima, vocês vão ver que tem gado dentro do piquete, não sei se os carros vão deixar, tem gado lá em cima, atrás do curral, mas tem alguns animais que estão no coxo. O que a gente quer com isso, ou o que a gente está mostrando com isso? O efeito manada de sai um, vai todo mundo junto, você acaba por perder isso. O acesso ao coxo ele é liberado. O acesso à água é liberado. Os animais passam na balança tanto para ir quanto para voltar. Quando, vamos dar uns spoilers, né? Quando o pessoal falou sobre linha de coxo pequena, área de metragem, eu confesso aos senhores também que foi uma baita de uma quebra de paradigma. Eu vou chamar meu companheiro. Muito obrigado, senhor. Daqui um pouquinho vai vir outro ali que é o Alberto, tá? O que começou a acontecer? Eu mandei, eu não sei se vocês observaram, mas ali na frente tem uma bacia ali, ó, redonda, de 120 litros. E aí eu mandei isso para um cliente testar, ele virou para mim e falou, Frederico, um Paulistão antigo, Frederico, você me mandou uma bacia de dar banho em menino aqui, o que eu vou fazer com isso? Eu falei, não, ô seu fulano, é um vendedor. Ele falou, não. Eu falei, é assim. Ele falou, moço, como é que essa de boi vai para nesse vendedor? E eu confesso que aqui não é só paradigma para o que os senhores estão escutando. Eu quebro uma série deles todos os dias. Esse bebedor, a gente na frente vai falar, o Alberto vai falar com mais prioridade, propriedade, né, porque o Alberto é representante da Jet Duto. É um bebedor que ele enche aí com 4 minutos, 5 minutos. E também a gente tem alguns vídeos no Instagram, abrindo as parcelas, os animais estão todos consumindo dentro do capim, dentro da parcela que foi aberta, e 2, 3 vai ali, bebe uma água, volta aqui, 2, 3 volta ali, e eles vão se alternando. Por quê? Eles não precisam de correria, porque eles sabem que, vamos dizer assim, o recurso está a alguns passos, alguns metros. Diferente daquela história dos bebedores gigantescos. Aí você chega na fazenda e pergunta pro cara, fala, será bebedor? Falavam. Eu falo, quantas vezes por ano? Ele fala, umas 2. Agora, aqui a gente não tem mais essa moda, porque você não arrasta uma bacia com 120 quilos. Você vai ter que jogar essa água fora. A água esquenta, e qual o problema? Ela enche muito rápido, tá?
Então, voltando aqui ao ultradenso, esse é o segundo mantra. Tá? E aí, por que eu faço isso? Para melhorar a eficiência de colheita, para aproveitamento de adubação orgânica e para promover pastejo não seletivo. Comparação esdrúxula, mas didática. Bolacha nova e bolacha velha. Qual que é mais atrativa? Hã? Deixou de ser bolacha? Nutre menos? Se eu falar para vocês que daqui um pouquinho, na hora que eu acabar de falar assim, tem uma panelada de carreteira ali para vai comer, tem gente já que já está inquieta. Se eu falar que tem arroz com jiló, quem quiser comer, nutre menos? É ruim? Tá? Então a gente está falando de atratividade. Quando eu venho aqui, olha só, eficiência de colheita. Essa área é uma área de 15 hectares, que colocava 15 animais, essa fazenda está na Bahia, e aí colocava 15 animais, e desses 15 animais, com 15 dias saía. Aqui nós temos 60 animais pastejando durante 54 dias, com 45 dias sem chuva. O pasto não rebrota, conversa fiada. É lógico que com água ele vai te dar suporte, tá? Mas o pasto rebrota sim. Qual que era a dificuldade maior? Os animais vinham, consumiam e andavam muito porque não quis mexer com a água, com mobilidade de água. Tá? Olha só, um outro visual. Adubação orgânica. Quando eu tenho uma densidade alta, é fantástico, e aí o GR, se vocês quiserem, pode ir lá em cima depois olhar. Quando você chega no carretel para abrir, os animais urinam e estercam. Porque ele sabe que ele não vai comer onde ele cagou. Então o que acontece? Eu vou deixando isso para trás. Lembra da história da biologia de solo? Besouro rola bosta, outras bactérias, outros fungos. A gente começa a ver isso daqui. E aí, essas são as estruturas. Isso daqui é na Bahia. Essa fazenda ficou 12 anos sem gado. E aí o camarada saiu da Bahia, veio para Goiás, veio uma turma para cá, ficaram 3 dias e hoje é parceiro meu nos cursos lá em Conceição do Jacuípe, perto de Feira de Santana. Qual que é essa pegada aqui? A fazenda começa a criar um padrão de regeneração. Cadê o Fernando? Fernando ali. Fernando e Thiago, cadê o Thiago? Tá ali, ó. Olha lá. Quando eu comecei a fazer isso daqui, acho que no nosso primeiro treinamento eu trouxe a Lara e o Thiago. E o Thiago estava conversando ali, ele disse que falou, bicho, pelo amor de Deus, me ajuda a te ajudar, me ajuda a fazer acreditar nessas coisas que você está fazendo. E eu fazendo análise de solo, fiz 3 análises de solo antes do começo de cada ciclo. E aí na última análise de solo, eu peguei as análises de solo as 3, coloquei na frente do Fernando e falei assim, você acredita no que eu faço? Aí ele olhou as análises de solo e falou, da onde que é essa análise de solo? Eu falei, comprei. Ele falou, tô falando sério, eu fui lá de casa. Ele falou, ficou complicado agora, né? Eu falei, por quê? Ele falou, ficou complicado não acreditar no que você faz. Então, hoje, no terceiro ciclo, pelas análises de solo, a gente parece entrar num padrão de regeneração de solo. E o que a gente está fazendo aqui? Incrementando colheita, melhorando matéria orgânica. Aí estamos falando de 2,7 lá em cima e 2,9 aqui embaixo, de matéria orgânica, tá? E aí, para quem é mais atento a essas coisas, a gente está falando que em plantio, principalmente em milho, 1%, a cada 1% de matéria orgânica você consegue incrementar até em 20 pontos de nitrogênio dentro da mexida. E aí, esse aqui é para lascar tudo. Quando eu falo dos benefícios, eu estou falando que o pastejo, a densidade, ela começa a promover mudança de cultura alimentar, principalmente controlando plantas que não são desejáveis
e privilegiando e favorecendo as plantas forrageiras. O que eu percebi do ano passado para esse? As fêmeas são bem mais seletivas, ao passo que os machos carregam tudo. Então eu posso contar o que eu faço, porque eu faço e como eu faço. Mas aqui nós zeramos o herbicida. Principalmente por conta do cuidado com biologia de solo. Tá? Quando eu posto isso daqui, moço, meu Instagram chove. Olha só. Aqui em casa, eu deixei uma parte subir fedegoso e tudo mais, a chinela estralou ali. Isso aqui no Pará. E aqui, as duas são lá de casa, ó, de lá e de cá. E essa daqui no Pará. Tá? Aí vem os caras na internet e falam assim, você é um troglodita, que você obriga o gado. Como é que você obriga o gado? Eu ainda não entendi como fazer obrigar o gado. Ah, o gado tá passando fome. Na minha cabeça, quem passa fome emagrece, né? Não é o que é. Olha só, isso aqui na Bahia. Eu esqueço, se é uma leguminosa, o gado é apaixonado nessa árvorezinha aí. Gato pastejando aqui, ó. Olha a saúde e a condição corporal dessas novilhas. Tá? Mas Dona Marieta lá, mãe do Saulo, já falou pra mim, se vocês forem nas minhas bananeiras, vocês vão ter problema. Então a gente cerca as bananas com muito cuidado. Exatamente, tudo com choque. Alguns projetos pelo Brasil, tá? A gente eu acredito que eu não preciso de falar muito sobre essa fazenda. Se vocês não seguem no Instagram, por favor, tá aqui, ó. Tá? Essa é uma fazenda que ela está no sul do Tocantins, entre Aliança e Brejinho de Nazaré. Essa é a Agropecuária Kern. Eu lembro que eu levei meu companheiro William lá. Ele virou para mim e falou assim, Frederico, eu vi uma reportagem na capa da DBO e eu não quis ler. Só que tem 2 anos que eu estou te acompanhando. E não é possível que você é mentiroso desse tanto. Então faz o seguinte, me leva lá e deixa eu conhecer o negócio. Então, a gente acabou indo para o Tocantins, aproveitou uma ida para lá e passou por lá. Extremamente bem recebido. E eu lembro que o William falou assim, minha fazenda está aqui? Eu falei, quê? Eu falei, isso é uma pergunta? Ele falou, não, é uma afirmação. Ele falou, minha fazenda está aqui. Eu falei, o que é isso? Ele falou, eles falaram que tem 1.300 cabeças aqui em 6.000 metros quadrados. Eu falei, bom, então você já entendeu a pegada. Tá? Tem algumas imagens ali na frente. Novilhas extremamente bem conformadas, consumindo mineral ureado. Mas o que estava acontecendo? Extremamente eficiente, principalmente em colheita de capim. Esse passador de slide tá? Agropecuária Santanice. Alguém conhece? Em novembro, a gente fez um curso em Santa Mônica e eu tive a oportunidade de conhecer a Santanice. Bicho, isso aqui, se vocês tiverem a oportunidade, vá conhecer, tá? Não usam o ultradenso o ano inteiro, mas usam pastejo por faixa o ano inteiro. E o ultradenso vem só no inverno. Por quê? Eles pegam o pivô e fazem mix de inverno. E aí eu estou falando de cultivares como ervilhaca, trigo morisco, aveia branca, aveia preta e por aí vai. E aí, se você não tiver densidade, seleciona. Então a melhor maneira para poder colher é em pastejo ultradenso. Quem falou que não dá para fazer no morro? Tá aí. Tá? Esse aqui é o latifúndio onde vocês estão. Ah, como é que faz, Frederico? Isso daí era um piquete de dias fixos. O GR fez os eixos
e vem subdividindo esses eixos até a necessidade. Lembra do vídeo? Não é diferente, é eficiente, é exatamente debaixo daquela árvore, o degradê de verde. Fazendo em Morrinhos, onde a gente começou um trabalho. Esse é em Marabá. O pessoal se maravilhou, principalmente com a história da densidade, e falou que mais nunca na vida compra herbicida, porque a gente conseguiu dentro do pastejo e pela densidade controlar algumas coisas que eram extremamente agressivas lá e que eles não conseguiam, do tipo do PT. E não está estragando, não é só o Brasil não, o Pará também tem muita coisa ruim. Então, capim navalha, mijona, que o pessoal chama lá, e algumas outras plantas que eles chamam de daninha e que a pecuária regenerativa chama de plantas de serviço. E aí, Frederico, então por que se eu não faço a densidade, a hora que eu baixar o pasto desse jeito vai subir praga demais? Não, porque aí você deu a mesma igualdade de consumo e de rebrota, tanto para a folha larga, que é uma leguminosa, quanto para o capim. E se vocês tiverem a curiosidade de pegar uma planta de folha larga e fazer um bromatológico dela, vocês vão ver que ela é extremamente mais produtiva do que capim. Tá? Pará também, Marabazão, fazenda de cria. Olha só o camelo. Área de primeiro ano, extremamente arenosa, tá? Lá na FLB. Nós estamos falando hoje, o lote é um lote de 250 animais. Esse lote vai virar um lote de 450 animais. E o planejamento é eles consumirem uma área de 92 hectares em 120 dias. Então toda a recria dessa parte da fazenda vai ser direcionada no camelo. E eu já até avisei o pessoal da Copaloto que eu vou botar para lascar lá. Então a gente vai fazer um pastejo mais baixo. Frederico, muita gente. Quantas cabeças ali? O lote hoje é 250, mas lá vai ter 420 cabeças. Só aproveitando o gancho que você falou de Pessoal, nós no Centro de Pesquisa Copaloto de Paraúna, vocês estão convidados. Nós temos hoje 30 vagas para a gente conhecer o Centro de Pesquisa, aonde os híbridos são desenvolvidos. Vocês vão ver todas as operações. E a Lara vai estar, vocês ergam a mão, à medida que a Lara vai estar pegando o nome de vocês, vamos montar um grupo, e para decidir a data e tudo certinho, esse grupo, a partir de segunda-feira a gente já informa, tá bom? Quem quiser pode chamar a Lara que a gente vai levar para mostrar esse trabalho a campo, tá bom? Obrigado. Lá vocês vão entender que, eu plantei um capim, vou tirar a semente e vou vender, que isso é bem mais prejudicial, e toda a tecnologia para poder, depois de 6 anos, com todas as medições possíveis, liberar uma cultivar para produção. Paulo, meu companheiro. 420 cabeças. 420 cabeças. 92 hectares. Faz pergunta de vestibular, não. Hoje eu queria 8, mas hoje a fazenda consegue fazer 6 piquetes. E a gente está rodando em 6 piquetes. São 6 avanços por dia, né? 6 trocas por dia. Mas eu estou indo lá em dia 3 de junho e a chinela vai estar lá. Trago novidades. Essa fazenda está em Cruz das Almas, na Bahia. Então, o produtor tinha um rotacionado de 12 piquetes. Ele plantou uma açaí. O que ele fez? Ele comprou novilhas de cruzamento industrial, na época, para poder recriar. E aí o preço baixou demais. Ele falou, não vou fazer essa loucura de vender, senão eu vou perder muito dinheiro. Aí ele teve a brilhante ideia de emprenhá-las numa área desse tamanho. Falou, vou deixar farinha. E aí ele foi para um dos cursos que a gente fez. Isso aí foi o último dia de campo, lá em outubro, tá?
ele começou a entender, e os piquetes que ele gastava 2 dias para colher, ele começou a gastar 4, às vezes 3, às vezes 5, dependendo do tamanho do piquete. E aí o pessoal da fazenda falou, foi a primeira vez que a gente vai entrar numa seca com capim. Foi bacana. Foi o dia de campo que a gente construiu, aliás, no final, na parte prática. E aí, nessa situação, a gente entende que densidade não degrada pasto, o que degrada é permanência. Eu acredito que se vocês levarem isso aí com vocês aí, a gente já tem boa parte do serviço pronto, tá? E aí, a gente vem para a água. Eu vou passar isso aqui um pouco mais rápido, mas eu vou trazer o Alberto. Alberto, chega aqui para nós, por favor. Sabe aí que você é bonito demais da conta para ficar aqui embaixo, vou ter que te ver de cima. O Alberto é um companheirão, a gente já fazia algumas coisas em conjunto. O Alberto está em Brasília, sediado, ele é representante da Datamars naquela região de lá, de Brasília para cima. E o Alberto também é representante da Jet Duto. Então eu queria que você falasse um pouquinho aí do que tem, de forma resumida aí, só para... Obrigado, Fred. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela confiança, né? Assim como você, a gente de vez em quando é meio doido, né? Obrigado a vocês, que no dia de sábado, na hora dessa, acho que tem muita coisa melhor para estar fazendo, está aqui escutando, gente. Mas eu vou ser bem breve, para não tomar muito o tempo aqui. E o que me trouxe aqui foi acreditar num conceito. O conceito é: nós não precisamos de uma área ou de uma grande quantidade de água, né? Ou seja, um bebedouro não é um reservatório. O bebedouro ele tem que servir como um bebedouro. Tá? O que o gado quer? Ele quer uma quantidade de água ao dia que funcione para ele, tá? Ou seja, que tire a vontade dele de beber água, e é uma água de qualidade. Né? Então, ou seja, nesse sistema que a gente acredita, nós vamos precisar de pressão e vazão. Então a gente chegou num modelo que, com em torno de 100 litros no bebedouro, de 80 a 100 litros, nós conseguimos dessedentar animais de 120 vacas paridas. O que nós precisamos para isso? Pressão e vazão. Então, vocês vão ver na prática, né, que é até curioso, porque é muito pequeno, muita gente não acredita. Né? A gente foi... O Fred falou que um criador, né, falou que essa vacilinha de dar bem menino. Pois é, mais ou menos isso mesmo. Né? Então, isso tem um conceito, eu acho que é acreditar nesse conceito e ver o que é possível. A segunda coisa é, o gado quando anda demais, às vezes tem alguns sistemas que não tem nada de errado aqui, são escolhas, mas quando você tem uma praça de alimentação, muitas vezes a gente tem 300, 400, 500 metros que o gado tem que sair de onde está para lá beber água. Se a água está perto dele, ele não precisa de caminhar, ele não perde energia, e outra, ele concentra numa coisa que ele precisa, que é comer, para desempenhar. Né? E bebendo água de qualidade e quantidade, ele consome mais matéria seca, ele troca calor. Então, ou seja, tem muitos benefícios nesse sistema. Né? E, já está aí também, quando a gente veio aqui a primeira vez, também encontramos esse negócio não vai dar certo. Mas, para nossa surpresa e alegria, né, o Jerry hoje mesmo falou que não troca mais não. Porque é muito fácil de limpar. Né? Quer dizer, ele tem um formato que você joga mais ou menos a metade da água fora num processo, depois você passa a mão e está limpo. Então hoje mão de obra é uma coisa que vem impactando muito no nosso sistema de produção. Então ele também tem essa facilidade, quer dizer, às vezes se você distribuir água na fazenda, você diminui o trabalho do operador.
Então tem diversas vantagens aí, que acho que hoje não é o momento. Mas, hoje não, agora, né? Mas eu vou ficar por aí, caso vocês tenham interesse, a gente volta a conversar. Fred, obrigado. E aí, baseado nisso tudo, o que a gente vem vendo? Principalmente falando da água. Boi que não bebe água não come. A gente sabe que água é limitador de consumo, tá? Bebe água suja, bebe água de má qualidade, isso vai impactar sim, principalmente em desempenho. E se a gente precisa de desempenho, falando de cada animal, a gente está falando que boa parte do corpo desses animais, independente da classe onde ele está, é feita de água, é composta de água. E aí, quando a gente entra nos fatores, existem vários fatores que determinam esse consumo, seja ele da parte animal, seja ele da parte zootécnica, da parte de ambiente. A gente precisa de respeitar cada fator desse. E assim, tá aqui alguma coisa, olha só, quer ver temperatura? Os animais bebem um pouco menos com a temperatura menor. Eu tive a oportunidade de conhecer a Caatinga, numa visita na Bahia, e eu vi um camarada fazendo pastejo ultradense em Palma. E aí uma das coisas que a gente falou foi do consumo de água. Palma demora 2 anos para rebotar e dar padrão de pastejo. Só que ela tem incríveis 10% de matéria seca. E o camarada nunca tinha feito essa correlação. Mas os animais diminuem imensamente o consumo de água, porque eles já estão consumindo água em grande quantidade. E o que eu queria deixar aqui era o seguinte dado. Eu vou passar rápido sobre isso daqui. Mas o seguinte: efeitos de qualidade sobre desempenho bovino, tá? De animais e de vacas com bezerro ao pé. Quando eu tenho água fresca e limpa, tá? Olha o que acontece com o ganho médio desses animais em detrimento à água de cacimba, à água de represa. Frederico, isso se adapta a qualquer fazenda? Talvez não. Talvez não. Mas todos os custos e tudo que a gente enxerga com os benefícios, vale a pena pensar numa estratégia para poder driblar essas correlações, essas situações. Carlinhos. Outra coisa. Olha a diferença aqui, tem água. Piquete 1, piquete 2. Piquete amarelo, piquete 2. Piquete 1, água de bebedor. Piquete 2, água de represa. Olha a diferença. Nós estamos falando que em 3 meses deu a diferença de 1 arroba por animal. Vamos brincar aqui que é o preço hoje. Você falou 270 de fêmea. Quanto de macho? 280. Tá? Vale a pena pensar num outro tipo de estratégia. Outra coisa. Olha a diferença. Nós estamos falando de cerca de 150. Vocês me perdoem a conta, eu fiz com 300. Mas a gente pode fazer aí agora. Quem tiver com o celular aí, fazer com 280. Nós estamos falando de 150 gramas, 100 animais, 15 quilos por dia, em 1 ano. Nós estamos falando de 182 arrobas. 54 mil. Será que dá para me pegar uma parte da fazenda com o que eu deixo de perder e modificar? Tá? É uma provocação e fica a dica. E aí, para a gente monitorar se o nosso sistema está dando certo, eu preciso de me ater a preenchimento ruminal, a comportamento animal e score de fezes. Quando eu faço isso, olha os animais lá na Kern, consumindo mineral ureado em julho, agosto? Quando é que foi, William? Julho para agosto. Mais uma vez. Olha. Tá? Comportamento animal. Roda esses vídeos para mim, por favor. O primeiro, agropecuária Kern.
Tá bom que eu sou uma bela pessoa, mas esses animais, a gente não tem tanto contato com eles, tá? São animais de sangue quente, são animais Nelore, aí vale a máxima, né, de Nelore sempre Nelore. E esses outros animais aí ao lado, um projeto que a gente começou, o produtor veio aqui ano passado no dia de campo e falou assim: rapaz, eu vim aqui porque me contaram um trem e eu não acreditei. Eu falei: agora eu só acredito, ele falou: depois que você fizer lá em casa. Esses animais aqui, ó, 235 animais, 300 quilos de peso médio, numa área de 40 hectares. E aí muita gente falou que eu era louco. Peguei a área, me apresentaram em abril. Falei para os caras, tá passado, vamos ensilar. Não quero ensilar não. Eu falei: mas o gado vai comer, isso é liagem. Vai estar passado. Ele falou: o que a gente tem. Aí larguei no chão. Os camaradas vinham no dono da fazenda e falaram: moça, isso aqui mais nunca brota, você nunca mais vai ter capim. Vocês, quem foi embora por Nerópolis aqui, atrás da Ana Paula, olha lá um capim verde lá, e já ensilaram ele 2 vezes. E aí ano passado pegou fogo quase tudo no mundo, né? O fogo chegou e deu a volta na área, e não entrou nessa área porque o capim estava... A gente deixou um resíduo embaixo. Vamos ter um papo de merda. Vocês estão vendo aí no chão, quem tiver curiosidade de olhar no chão, aqui são todos scores, teoricamente para mim está no mesmo score, tá? Isso é o que eu busco. Para quem aí está na mexida, para quem está na nutrição, sabe que merda diz muita coisa pra gente, tá? Então isso é o que eu busco. E aí, esse slide está aqui por conta de uma pergunta que o Jerry fez. E outra coisa também, ele é novinho, ó, foi feito em 1960. Por que isso daqui está aqui? Ernesto Kozer, gerente nacional de cerca elétrica da Speedrite, fala que se você tem pasto passado e pasto rapado na sua casa, quem está mandando o pastejo é o gado e não você. A gente começa a ter um negócio muito errado. Porque quem domina a cerca elétrica está proibido, né? Então o que a gente precisa? Entender ganho por área, ganho animal com ganho por área e achar a sua taxa ótima. Não sou eu que vou falar qual que é a taxa ótima de cada fazenda, cada um tem a sua meta, cada um tem a sua necessidade. Tá? E para finalizar, eu queria deixar esse recado. Acredito que algumas pessoas que já me viram em cima de um palco ou de frente ao microfone já escutaram isso daqui, tá? Porque fácil ele nunca será, tá? Difícil é para quem nunca tentou e simples é para quem faz todo dia, tá? Muito obrigado aos senhores. Vocês estão de parabéns. Se vocês quiserem me achar, eu acho que fica fácil por aqui, tá? Perguntas, façam-las ao Thiago, ao Alberto, ao Rogério que está ali para poder responder todo mundo. Obrigado, Fred. Puxando um gancho ainda nessa parte da água aí, nosso parceiro falou bastante aí a respeito do manejo, do produto. Nós, a Bedjard, também acreditamos bastante, tanto que somos parceiros de Etbull já há algum tempo, e vale muito a pena vocês conhecerem, tá? Porque o que se imagina quando se fala do tamanho daquele bebedouro é que não vai dar para todo o gado. Mas no rotacionado, no modelo de ultradenso, não há competição, porque a água está disponível lá do gado o tempo todo. Então é mais do que suficiente. E a água fresca, ela proporciona para o gado uma capacidade digestiva muito maior que a de matéria seca. Ela consegue ingerir muito mais de matéria seca e vai ganhar muito mais curso. Bom, no mais, agradecer a todos vocês, tá? Desejar que todos tenham um bom almoço. Agora espero que todo mundo já pegou o vale almoço, né, Fred? Eu prometi que a gente liderava o almoço 1h30, então eu estou on time. Quem não pegou o vale almoço não vai almoçar, tá? Brincadeira, né? E aí, muito obrigado a todos, muito obrigado aos parceiros, aos patrocinadores. E quem tiver alguma pergunta, nós estamos aí almoçando juntos. Opa! Leva o microfone lá. Obrigado. Valeu. Fred, tudo bem? Bacana. Bom.
Qual o período ideal de se iniciar o piqueteamento, assim, a mudança do gado e o horário término, para não o melhor horário para a gente encerrar? O que a gente observou? A minha bateria social ela funciona muito de manhã, principalmente dependendo do almoço à tarde, ela prejudica. A gente já percebeu que os animais durante a manhã eles procuram nutrição e à tarde eles procuram enchimento. Por que eu estou falando isso? O GR aqui começa às 6, 7, dependendo do que ele vai fazer. Tá? Por que eu estou falando isso? Qual que é a explicação? De manhã eles vão ponta. Por isso que eu falo que eles estão procurando nutrição. E à tarde eles rebaixam. Tá? E aí a gente tem essa estratégia. Muita gente me pergunta o que eu faço à noite. Era a próxima pergunta, né? E aí o que acontece? Quando o GR entende que o resíduo deixado ainda tem pastejo, o gado passa a noite por ali. Se eu entender que o gado pastejou como eu queria e deixou o resíduo ideal, eu abro um piquete a mais. Lembrando aí que, teoricamente, pode modificar um pouquinho por algumas razões, mas a gente tem em torno de 70% de consumo durante o dia e 30% durante a noite. Tá? Nesse período aí, por exemplo, o cavalo aí, ele come o dia inteiro e não para, né? O período da ruminação do animal aí é durante o período, vai comendo, ruminando e vai parando? O animal, a gente fala que ele tem 3 períodos distintos, né? Alimentação, ócio e ruminação. E ele vai distribuir isso de acordo com a necessidade dele dentro do período de 24 horas. Vou mostrar a barriga, que vai tirar uma foto aí. O que a gente observava antes? Quando você estava no manejo convencional, o que era o padrão de comportamento do gado? Os animais fisiológicos, você tem pico de pastejo, ele vai começar de madrugada. Quando você fala principalmente de troca de piquete, é por isso que a gente recomenda troca de piquete durante a tarde, porque ele vai pegar a hora fresca do dia, vai consumir até mais à noite. Vai chegar um momento que ele vai, não, vou descansar. Aí ele descansa, começando o dia, ele começa pastejo. E aí, durante a hora mais quente do dia, onde é que esse animal estava? Debaixo de sombra, ruminando. O que a gente começa e entende o que a gente está fazendo hoje? A recomendação é que o GR trate na hora do almoço. Todo dia é feito assim? Não, tem dia que precisa de fazer de outro jeito. Mas o animal ele vai distribuir isso durante o dia. Então hoje, pelo que a gente está fazendo, se você for nos piquetes lá em cima, que hora que você trocou o GR? Tem tempo? Ele falou que tem uns 40 minutos. Possivelmente, se ele já fez 4 trocas, você vai chegar lá em cima e vai ter gado deitado dentro do piquete. A gente vem fazendo uns trabalhos, começando, está rodando em algumas regiões bom, na parte de irrigação, com iluminação, né? Para ver se a planta desenvolve à noite, a gente diminui o ciclo dela por isso. Você já viu algum estudo? Vai começar para iluminar para o gado comer à noite, rodar à noite, ver se engorda mais, já ganha mais peso com isso? Não. Ou não há condições disso? Não, aqui não. Vocês estão aqui do lado, essa represa aqui, ele é uma represa que é afluente de uma outra que abastece uma currutela de 1.700.000 pessoas, senhor de Goiânia. Então, todo e qualquer projeto de irrigação, projeto ambiental ou outorga, esse trem para mim é um pouco mais difícil. Muita gente me fazia pergunta até onde eu poderia chegar. Eu sei que hoje, com os materiais que eu tenho e com essas dificuldades climáticas, eu estagnei. Qual que é a meta para o ano que vem? Aquela área de 1 hectare, de 1 alqueire em cima de 5 hectares, ela vai ser reformada. Tá? Então, depois disso, eu consigo falar para vocês até onde eu posso chegar. Mas eu nunca pensei em irrigação. Aliás, mentira. Já pensei em irrigação, mas é o seguinte. Se eu irrigar aqui, eu aumento minha taxa de dilatação. Ano passado eu tive que roçar um alqueire de pasta ali e me chamaram de louco. Por quê? Por não dar conta de colher. E para eu aumentar o número de animais, eu preciso de investimento, senhores. Quem quiser participar de um projeto e entrar como patrocinador, nós precisamos de um curral novo. Porque da agora para frente
os limitantes são outros, né? E o que é o ideal que você acha de já mandar para o abate inteiro? Não, a partir dessas toneladas, dessas arrobas, já não compensa. O que é de consumo já não compensa para manter aqui. A proposta que a gente teve aqui, inclusive os animais que foram lá para o Milton, é 14 que são fêmeas para matar com peso de macho. Agora, nos machos, aqui dava 370, 380, 360, 370 de média, macho, aí ia para quem ia terminar. É lógico que eu tenho uma segunda opção, né? Que o Milton só apareceu na minha vida agora. Então, que é mandar esse animal para poder terminar. Beleza, pessoal, ainda tem mais 10 vagas ainda para visita, viu? Fernando, tem uma pergunta aí. Aqui, ó. Ali. Seu projeto é consolidado só na época das águas e a época de seca, o que você encaixaria para a fazenda? Aqui é uma propriedade de 15 hectares. Eu não consigo diferir, mas a Nutroeste já está definido um produto que a proposta é talvez a gente começar a recria com um produto parecido com a dieta total, correto? Mas para recria, muito bem posicionado. Se fosse uma fazenda que eu conseguisse diferir área, eu rodaria aqui sem problemas. Mesmo na época de seca. Diferenças. Na época das águas, eu brinquei da história da água bater na bunda. Mas por quê? Você tem rebrota. Dependendo da altura de resíduo, quanto mais resíduo, mais rápido retorna. Quanto menos resíduo, mais descanso eu preciso. E aí a gente está falando de uma eficiência de pastejo nas águas em torno de 70% a 75%. Na seca, a gente vai para uma eficiência de pastejo de 95%. É para largar no chão. Você é louco? Não. Se eu não deixar o gado ver, seleciona, tira folha e talo, vai ser talo. Vira fogo ou atrapalha a rebrota do próximo ano, porque aí começa a dar apical e lamba basal, e gado gosta de folha. Tá? Então assim, eu posso moldar, lembra do gráfico aqui de monte? Eu posso moldar a minha eficiência de colheita. O que a gente já percebeu? Está chovendo. Esse ano deu umas pauladas loucas. Choveu 40 milímetros. O que o GR fazia no outro dia? Abria piquete maior ou passava mais rápido. Por quê? Porque se eu deixasse a densidade que eu estava, poluía. Sobe barro, o gado não come. Da agora para frente. É a última passada. Vocês podem andar na fazenda, nossa, tá baixo. Tá. É muito melhor boca de boi bosta e urina do que o GR em cima do trator. Tá? Então, tô certo, tô errado. Essa é a minha estratégia. Eu queria só fazer umas dúvidas minhas em relação ao seu projeto. Primeiro, qual o período que o gado retorna no primeiro piquete? 35 a 40 dias. E essa alta densidade de fezes no local não atrapalha depois os retornos? Não. Ele come normalmente? Por quê? Qual que é a grande pegada do negócio? Ela está seca. Eu brinco com alguns. Vamos lá. Moçada, acha um pedaço de bosta aí pra nós. Olha lá, taca aí. Olha só. Isso aqui. Taca e bosta. Essa daqui ainda tá com cheiro de bosta, tem sacanagem, né? Mas a maioria delas, quando você vê, ela tem muito buraco. Olha aqui, ó. Isso aqui é feito por robosta. Tá? E o que esses animais fazem? Ele chega a arrancar até 4 kg de terra para cada quilo de esterco que ele enterra. O rola-bosta, ele é o pioneiro dentro do sistema para abrir caminhos para uma série de outros micro-organismos integrarem o sistema. Eu estou falando, pode até parecer que não, mas eu estou falando de desagregação de solo, infiltração de água, aeração de água e caminho para outras coisas. Esse aqui é feito de sacanagem, está com cheiro de bosta, mas se você quiser cheirar,
Tá? Isso daqui não me atrapalha em nenhum momento no próximo pastejo, porque eu estou rodando na época das águas, já choveu, já desceu e está todo no chão. Tá? Então, com relação à estercagem, ela não me atrapalha em momento algum. Márcio, você estava perguntando por que o quê? Eu sabia que essa pergunta ia vir, né? Andando com o William, pra vocês entenderem, o William é o grande irresponsável por ter me feito mexer com pasto, tá? Mas essa prova a gente pode ter ela na hora do almoço. Como é que eu posso dizer? Durante 2 ciclos eu usei proteico, eu usei 0,1. No primeiro ano saiu 0,05 de consumo e no segundo ano eu coloquei uns corintianos no meio para dar uma acalmada na moçada, que eu achei que precisava. O consumo também não chegou a 0,1, chegou a 0,07. E aí eu falei pro William, eu vou colocar um aditivado. Ele falou, não moço, não anda para trás não, vamos colocar um proteico energético, vai consumir 0,5, eu falei, você deve estar curtindo minha cara. Se não comer o 0,1, o que te faz pensar que vai comer o 0,5? E aí, de novo, outros paradigmas. Os animais chegaram, eles demoraram 5 dias para ir no coxo. Tinha animal que estava mais fino do que eu. Não assim, mas assim, ó. Tá? Então os animais chegaram aqui muito debilitados, muito mesmo. Teve animal que eu achei que não saiu do caminhão. Teve ganhos compensatórios loucos, alucinados. E na hora que a gente começou a entender tudo, o pessoal falava assim, libera consumo. Eu falei, mas eu não estou travando. Está liberado. Ele falou, não, solta, enche o coxo. Eu falei, moço, vai estourar consumo. Moço, vai estourar consumo. Não, libera. E em janeiro, o pessoal terminou uma convenção de vendas aqui, porque em outubro eu tinha ido para a convenção de vendas e explicado o que eu fazia, e em janeiro o pessoal veio ver o que é que estava acontecendo. E aí, um dos questionamentos, erroneamente, que o corpo técnico acabava recebendo, eram animais que o pessoal reclamava de estourar consumo. E a hora que eu concordei com eles de falar assim, não, tá bom, vocês querem que libere, então vou liberar. Eu entendi que o consumo está extremamente definido por manejo de pasto. Que foi o que o William mostrou aqui. A hora que a gente entrou numa área lá passada, o consumo, estourou. Agora, a hora que eu entro numa área que está manejada, com altura bacana, com nutricional, com bromatológico interessante, os animais consomem e autorregulam, tá? Então, perdão por si só. Perdão porque eu achava que eu regulava, mas eu estava errado mais uma vez. E essa pergunta ela é tendenciosa, tá? Fred, parabéns pelo trabalho, pelo desenvolvimento. Eu acho que não poderia deixar de parabenizar essa quebra de paradigma, de novidade, de tecnologia que você está trazendo para dentro do nosso sistema aí. Queria que você trouxesse para a gente o que a gente pode comparar ou agregar dentro do que a gente já está fazendo dentro das propriedades. Eu venho trabalhando muito com o sistema de pastejo rotacional constante. Você está trazendo uma tecnologia para melhorar o resultado em forma de densidade maior, para trazer um número maior de animais na área e a gente está tendo um resultado melhor. Então eu queria que você fizesse um paralelo entre essas duas ferramentas de pastejo. Eu vi que todas as duas trazem pontos positivos muito bons. E forçar um pouquinho aqui, colocar um tubarão aí no seu aquário. Traz pra gente o que você enxergou de pontos de melhoria dentro do sistema que você está utilizando aqui agora, que vão ser os próximos encontros que a gente pode vir a ter. Fred, deixa eu só pontuar para você começar a responder o pontório. O Fred, pessoal, ele sempre ele leva as análises de solo daqui para mim, né? E a gente faz um trabalho, enfim. E eu jamais imaginei que eu iria pôr a mão numa análise de solo e não iria recomendar calcário. Aqui tem área com pH 6,5. Aqui tem área que não tem saturação por alumínio, não tem hidrogênio mais alumínio.
Então, quando ele falou do rola boss, quando ele falou de todo esse sistema, e até mesmo respondendo o senhor também, por questão de mais de 35 dias os animais voltarem ali no pastejo anterior, já a biota do solo dele está formada. Então, um dos pilares, realmente, a biota do solo aqui do Fred é muito bem trabalhada. Beleza, Fred? Pode seguir. Meu amigo Pantoja. E eu brinco, é lógico que é brincadeira, e eu falo que depois que eu comecei a questionar algumas coisas do rotacionado por conta da história da mobilidade. Eu entendo, mas aí vem o outro lado, né? As fazendas que às vezes me ligam, que eu começo a trabalhar, eu começo com rotacionado. Na tentativa de ensinar, eu sou muito daquela história, vamos engatinhar para correr, aliás, vamos engatinhar para andar para depois correr. Eu tenho 2 pequenos, vocês viram ali, eles tentaram correr antes de andar e o resultado ele é meio traumático. O que eu faria de diferente? Se você está trabalhando com rotacionado, pelo pouco que eu te conheço, muitas das fazendas já devem ter cerca elétrica. Se não tem, eu acredito que esse seria o primeiro ponto de implementação. E colocar a cultura do consumo diário. A cultura do consumo diário, quando eu falo consumo diário, 1 piquete por dia. Você vai notar que se você naturalmente não aumentar a sua taxa de lotação para o consumo diário dentro dos rotacionados, você já vai naturalmente começar a sobrar um pouco mais de pasto. E aí é lógico que indiretamente na minha cabeça, e pelo que eu tenho acompanhado, começa a vir uma série de outros fatores. Qual que é o nosso grande gargalo com o pasto? O que pasto precisa para crescer? Vamos lá. Vocês vão falar de luz, vamos falar de nutrição, vamos falar de chuva e principalmente descanso. Quer uma briga que eu arrumo dentro das fazendas de cria? Na maioria das vezes, pega o que você já tem dentro de uma fazenda, independente se é rotacionado ou não, aumenta o lote e começa a definir rotas para o gado. Naturalmente, você vai começar a aumentar a taxa de lotação, mas bacana, o foco não é esse. Eu acredito que se você trabalha com desponte, e aí falando de extrato, talvez você pode encher mais esses animais, na minha opinião, fazendo um consumo, a primeira coisa, começa com 1 piquete por dia. Ah não, tem rotacionado de 6 dias. Divide no meio e faz no meio. Que foi o que o irmão do Laércio está aqui, ó. Laércio também colocou um tubarãozinho na casa do irmão. O irmão nutricionista antigo, o jeitão dele. Ele veio cá, ele entrou num grupo que a gente tem de WhatsApp. Aí um dia ele me perguntou uns trem e eu fui respondendo, passou um pouquinho, o homem sumiu. Eu falei, será que ele zangou comigo? Passa uns dias, aparece o Laércio aqui. E o Laércio está aqui em casa, veio cá, comprou um carretel e um fio eletroplástico, mandou entregar lá, entregou para o irmão dele. O que eu vou fazer com isso? Ele falou, não sei, é seu, faz o que você quiser. E botou o irmão dele no grupo. Outro dia, o irmão dele entra e falou, moçada, eu preciso falar alguma coisa aqui para vocês e tal. Eu falei, gente, quem que é esse cara? Não tinha gravado o número do telefone. Ele falou que tinha pequeno de 6 dias. Passei um fio eletroplástico ao meio. Comecei com 3 e hoje eu estou com 1 piquete por dia. Acho que ele continua com 1 ou continua com 1. Ele falou, é magnífico a mudança sem mudar muita coisa dentro do que eu já tenho. É fácil? Não. Muita gente vai me falar, ah, mas é possível que você tenha um GR. Não, o negócio não... Fica para o almoço. Tá? Então eu acredito que a melhor maneira, o mais emergencial seria isso. Vamos almoçar e a gente conversa por lá. Foi top.